As tentações do ministério. Meus irmãos, Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Ele estava com seus 30 anos de vida, e aquele era um momento marcante na vida terrena do Senhor Jesus. Poderíamos dizer que foi o momento da sua apresentação ao mundo. Foi o momento em que Deus reservou para que Jesus pudesse ser colocado diante da sociedade para o cumprimento da sua missão terrena. Então poderíamos até dizer que aquele foi o momento, abre aspas, da consagração de Jesus. E a Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. E o que aconteceu naquele deserto durante 40 dias foi extremamente importante. Importante por duas razões. Primeiro, porque marcou o início do ministério de Jesus, ao revelar os seus valores, as suas prioridades, e também a quem ele deveria agradar. Foi importante também, meus irmãos, porque essas tentações sofridas por Jesus, elas são vivenciadas por todos nós, especialmente por nós, pastores, em nosso ministério. Isso acontece frequentemente e algumas vezes até essas tentações são simultaneamente. Por isso, essa experiência vivida por Jesus, ela traz a todos nós um grande encorajamento. E nesta noite eu convido os irmãos para olharmos para este texto, a fim de aprendermos algumas lições que nos ajudarão a entender e a vencer também as nossas tentações, como Jesus venceu. E a primeira tentação do ministério, a qual nós vemos aqui ocorrendo nesse texto, é a tentação do pão. Diz o verso 3 que o diabo disse a Jesus algo assim: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Essa tentação, ela foi uma tentação de natureza material. É importante pensarmos nisso e observarmos isso. 40 dias, a fome que Jesus sentia era uma fome real. E Satanás usou algo real, uma necessidade física de Jesus para tentá-lo. Meus irmãos, aos olhos humanos, essa tentação até pareceu razoável, interessante e quem sabe conveniente. Afinal, Jesus estava com fome. Podia parecer justo que ele tivesse algo para comer. Entretanto, o que temos aqui não é uma simples decisão entre comer ou não comer. Não se trata de apenas saciar uma necessidade física ou não. A grande questão aqui é respondermos a uma importante pergunta, e a pergunta é: o que é prioridade? O que é prioridade? Suprir as nossas necessidades, sendo elas até necessidades legítimas, ou glorificarmos a Deus? O que vem em primeiro lugar? O que é prioridade? Saciar os desejos da nossa carne ou agradar ao nosso Pai? O que é prioridade? Satisfazer os nossos apetites ou cumprir a vontade do Senhor? Jesus deixou bem claro mais adiante: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E o diabo queria que Jesus pusesse o foco naquele momento no pão, nos desejos humanos da carne. Ao invés de focar na missão, a tentação ela vem ali para, de alguma maneira, desviar o foco de Jesus para algo material.
E Jesus venceu essa primeira tentação dizendo: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Pastores, a nossa primeira grande tentação pode ser essa: achar que Deus nos chamou para transformar pedras em pães. É a tentação de exercer o ministério com objetivos materiais. É a tentação de fazer do trabalho pastoral algo rentável, algo lucrativo. Cair nesta cilada é negociar o ministério, é vender o chamado, é corromper a vocação. Pastor Fagner, se cairmos nesta cilada da tentação do pão, duas coisas acontecerão. Nós transformaremos o ministério pastoral numa atividade profissional. É profissão produzir pães. Mas, pastores, nós não somos profissionais. Isso já foi muito bem dito aqui em uma das homenagens. O nosso trabalho não é profissão. A nossa atividade é deixar nossas vontades para trás e prosseguirmos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso trabalho é esmurrar o corpo e o reduzir à escravidão, para não sermos desqualificados, como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. O nosso trabalho é negarmos a nós mesmos, é tomarmos cada dia a sua cruz ensanguentada e não desanimarmos. Meus irmãos, como é possível carregar uma cruz de modo profissional? É impossível. Paulo disse que nós somos vasos de barro. Somos escolhidos por Deus para transportar o tesouro do Evangelho, mas somos vaso de barro. E não há nada de profissional em sermos vasos de barro. Eu me lembro que depois daquela mensagem, renunciando à vida por amor a Cristo, qual foi o primeiro livro que eu te entreguei para ler? Venha Andar sobre as Águas, de John Ortberg. Ele disse que as pessoas, esse livro, têm uma noção muito romântica do ministério pastoral. E John traça uma ideia paradoxal entre a profissão e o ministério pastoral. Ele escreveu naquele livro que a profissão se escolhe. O ministério pastoral, a gente é escolhido por Deus. Deus vai lá no meio e pinça alguém assim, é esse, é aquele. John também lembrou que a profissão é fazer algo para si. O ministério pastoral é fazer tudo para Deus, com abrangência para os outros. Ele lembrou também que a profissão promete status, dinheiro e poder. O ministério pastoral exige renúncia. A profissão gera recompensas visíveis e temporárias. O ministério pastoral, por outro lado, produz recompensas, às vezes nunca vistas, mas que duram por toda a eternidade. Meus irmãos, pense na profissão mais rentável do mundo. Por algumas pesquisas que fiz, me parece ser na área da saúde, os médicos. Pense nos engenheiros. Pense nos profissionais do direito, nos profissionais da tecnologia, da informação. Serviços que valem ouro. Serviços realmente que são caríssimos. Mas quanto vale o serviço de um pastor? Você sabe quanto vale o serviço de um pastor? Não tem preço. É incalculável. Veja bem, o salário que a igreja abençoa o pastor não é salário. É uma ajuda de custo, uma oferta de gratidão. Porque ministério pastoral não é profissão para ter salário. Profissão é uma atividade que visa uma renda, mas quem quer ganhar dinheiro deve procurar ser qualquer outra coisa menos pastor. Paulo dizendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 6, verso 9, ele bem orientou aquele jovem pastor: os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas,
que submergem os homens na perdição e ruína. Pastores, se nós cairmos na tentação do pão, nós acharemos que ser pastor é ser um profissional. Muitas das vezes, quando a gente precisa diante da sociedade ter que responder sobre a nossa ocupação social no mundo, sabe, não cai bem dizer que somos profissionais. Qual a sua profissão? Dizer pastor batista, isso não soa bem, porque nós não somos profissionais. Ser pastor não é ter a profissão de pastor. Mas, pastor Wagner, se cairmos na cilada da tentação do pão, deste mundo material, uma outra coisa também pode acontecer. Nós transformaremos a igreja num negócio empresarial. Meus irmãos, a igreja não é uma empresa. A igreja não pode ser tratada como um negócio que visa lucro e acúmulo de bens. Nós não podemos aderir hoje a algumas ideias que têm surgido até mesmo no meio eclesiástico e cristão, de que podemos trazer determinados conceitos empresariais e aplicarmos no dia a dia de uma igreja. Existe hoje bem em alta uma teologia do coaching, está substituindo a teologia da prosperidade. É um conceito do mundo dos negócios, de que devemos utilizar algumas técnicas, algumas táticas da administração, da gestão de pessoas, da psicologia, da tecnologia, do marketing, do planejamento estratégico, visando a conquista de grandes resultados, principalmente financeiros. Hoje, a boa parte dos seminários estão encaixando em sua grade curricular uma disciplina chamada empreendedorismo. Qual é a ideia? É a ideia de que a igreja é uma empresa, a igreja é um grande negócio que precisa nesse mundo desenvolver a sua vida social. Não vai demorar as igrejas exigirem curso no Sebrae para o ministério pastoral. É cair na tentação de transformar a igreja num negócio empresarial. E aí tantas pessoas estão preocupadas, estão obsessivas por um grande número de pessoas na igreja, mas para que essa igreja possa ter uma boa receita e ter uma boa estrutura, nessa busca por crescer a qualquer custo, muitos às vezes adotam algum programa, alguma estratégia, uma coisa, um troço qualquer, que faça a igreja encher rápido para aumentar a sua receita. Pastor Wagner, entenda bem uma coisa: o tamanho de uma igreja não está no seu número de membros, nem na sua receita, mas no tamanho da sua visão missionária de alcançar aquele que ainda está perdido. Não permita que a igreja que Deus te der para pastorear caia na tentação do pão. Nunca deixe, pastor Wagner, ajuntar tesouro no caixa de sua igreja enquanto vidas preciosas estão se perdendo lá fora por falta de recursos. Diante da tentação do pão, Jesus foi enfático ao dizer: nem só de pão o homem viverá. Ele estava determinando quais seriam os seus valores, a sua prioridade, a sua missão. Pastor Wagner, não ceda a essa tentação do pão, tão evidente nos dias de hoje. Ministério pastoral não é profissão, igreja não é negócio empresarial. Nós aprendemos também com esse texto sobre a tentação dos aplausos. E ela está descrita dos versos 5 ao verso 8. A tentação dos aplausos foi no campo emocional, no campo político. Diz o verso 5 que o diabo foi com Jesus até um lugar alto e lhe mostrou todos os reinos. E disse para ele: eu te darei, disse o diabo para Jesus, eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Eu diria que essa foi uma proposta indecente. Jesus não contestou as palavras do diabo,
Mais tarde, o próprio Jesus veio a afirmar que Satanás é o príncipe deste mundo, em João 16. A proposta do diabo era que Jesus deixasse de lado a humilhação para receber as glórias. Essa tentação basicamente foi essa: Jesus, vamos trocar o cuspe pelos aplausos. Satanás estava dizendo: Jesus, eu posso te facilitar as coisas, eu posso te dar autoridade e glória, e assim ninguém vai te ferir, você não vai precisar sofrer, e as pessoas vão ovacioná-lo, vão aplaudi-lo. Satanás sabe que o desejo de ser aplaudido fascina o ser humano. Porém, Jesus não se deixou levar pela oferta da glória pessoal e dos aplausos. Jesus sabia que a sua missão não era obter o aplauso dos homens, mas obter a aprovação de Deus. Meus irmãos, quais são as tarefas de um pastor? As tarefas de um pastor são muitas, muitas. A cada dia eu tenho ficado surpreso ao descobrir algumas tarefas que eu ainda não sabia, mas que são também do pastor, e é assim mesmo. Talvez já tenha uma lista que eu tenha descoberto de umas 200 coisas. Administrar, aconselhar, visitar, presidir, pregar, ministrar, e uma lista interminável, e é assim mesmo. Pastor é bombril, 1001 utilidades, pau para toda obra, quebra galho. Não faltou alguém para dirigir o culto, quem que vai dirigir o culto? O pastor que se vira. Faltou o pregador da noite, o pastor está presente, quem prega? O pastor. Agora, dentre todas essas tarefas que um pastor faz, qual é a tarefa mais importante? De tudo que o pastor faz, a pregação é o mais importante. Dr. Shed dizia que a pregação ela deve ocupar 90% do ministério pastoral. Pregação sustentada pela oração. Isso faz sentido quando a gente vai para Atos capítulo 6 e vê aquela questão lá do ministério diaconal, quando foi implantado, porque o objetivo era que os apóstolos, os pregadores, se dedicassem à palavra e à oração. Pregação é a prioridade do ministério pastoral. Entretanto, essa é a área do ministério onde somos mais tentados com os aplausos. Nós somos tentados grandemente nessa área, nessa tarefa. Somos tentados a pregar o que o povo quer ouvir, ao invés do que precisam ouvir. Somos tentados a falar o que agrada aos ouvidos humanos, ao invés do que agrada à vontade de Deus. Irmãos, a tarefa de porta-voz de Deus, pregador da palavra, não é fácil. É uma tarefa desafiadora. Às vezes, depois de um sermão, eu saio do culto como que se eu tivesse corrido talvez uns 100 quilômetros, pelo desgaste que tantas vezes produz, no físico, no emocional. Tudo isso porque envolve um conjunto de tentações. É uma tarefa desafiadora, é uma tarefa tentadora. Não é fácil dizer aquilo que Deus determina que seja dito semana após semana, domingo após domingo, dia após dia. Ministrar a palavra de Deus, expondo as Escrituras com fidelidade, para confrontar pecadores com as suas vidas de pecado, não é nada confortável. Às vezes o pregador é mal entendido, às vezes é perseguido, às vezes é odiado. Mas George Whitefield disse que é pobre o sermão que a ninguém incomoda, que não deixa o ouvinte indignado consigo mesmo e nem com o pregador. Pastor Fagner, muitos pastores já não sabem mais o que pregar. Se pregam isso, ofendem uns. Se pregam aquilo, ofendem a outros. Meu conselho para você é: esqueça o que o povo diz ou acha e pensa. Prega a palavra de Deus. E eu anotei que no concílio,
Quem me examinou de teologia disse isso 5 vezes: pregue a palavra. Mais uma agora, 6. Pregue a verdade, pregue com autoridade, pregue com fidelidade. Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Muitos estão flexibilizando a palavra, outros estão relativizando as Escrituras, ainda outros estão reescrevendo a Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, que era a nossa imprensa de confiança, ela está lançando aí a Bíblia brasileira, só Jesus na causa. Tantas pessoas estão hoje caminhando por estradas tão distantes, tantas teologias estão surgindo nos dias de hoje. Gente que está pregando que a Bíblia precisa ser reimaginada. Alguns que chegam a dizer: Jesus é travesti. Gente que está dizendo a parábola do bom travesti. Gente que está dizendo que pecado é um conceito relativo. Gente que está dizendo que o Evangelho deve ser contextualizado. Tudo isso para agradar, para que haja aplausos. Cristo não nos resgatou para vivermos uma vida contextualizada, e sim para vivermos uma vida transformada. Paulo diz que nós, os pregadores da palavra, somos o aroma de Cristo, e por isso a mensagem que pregamos, às vezes é cheia de morte para uns, e às vezes é fragrância de vida eterna para outros. Roger Wilson disse que a palavra de Deus não é uma espada nas mãos de um artista de circo, de forma que após 20 minutos o espetáculo acaba e a plateia vai para casa elogiando a qualidade do show. Esta espada, diz ele, se assemelha mais ao bisturi do cirurgião, e os médicos da palavra precisam cortar profundamente. Pastor Wagner, no Antigo Testamento, os profetas de Deus, pregadores da palavra, eram perseguidos e chamados de perturbadores. No Novo Testamento, eles eram degolados e apedrejados, chamados de radicais por alguns. Nos dias de hoje, parece que, se pregarmos contra o pecado, somos chamados de intolerantes. Mas nós não somos animadores de auditório, nós não somos showmans de plateia. Um dia será requerido de nossas mãos a palavra que pregamos. Ao invés de aplauso, os nossos sermões devem trazer pessoas ao arrependimento, tal qual nos dias de Esdras, quando retornaram do cativeiro. As pessoas estavam chorando, desejosas novamente de restaurarem o relacionamento com Deus. Os nossos sermões devem trazer as pessoas ao arrependimento, como Pedro no dia de Pentecostes, em que as pessoas, conscientes de seus pecados, diziam: que faremos nós para sermos salvos? Arrependei-vos e convertei-vos para perdão de vossos pecados. Os nossos sermões precisam ser como o de Jonathan Edwards, na noite de 8 de julho de 1741, nos Estados Unidos, quando pregando pecadores nas mãos de um Deus irado, a congregação se agarrava pelas pilastras do templo em prantos e com a boca no pó, pedindo a Deus por misericórdia, por perdão, porque reconheciam os seus pecados. Pastor Wagner, nossos sermões devem levar pecadores a pôr a boca no pó, ao invés de pularem de alegria. Nossos sermões devem arrancar lágrimas de choro pelo pecado, ao invés de aplausos. Cuidado com a tentação dos aplausos. O texto ainda nos ensina sobre a tentação da dúvida. É uma tentação no campo teológico. No verso 3, o inimigo já tinha como que ensaiado ao dizer: se tu és o Filho de Deus,
manda que as pedras se transformem em pães. Agora ele volta com mais veemência, ele sobe com Jesus até a parte mais alta do templo e audaciosamente ele faz um desafio. Ele diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E ele ainda pega um texto das Escrituras para fundamentar a sua ideia. Ele diz: porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Depois do insucesso na tentação do pão, na tentação dos aplausos, Satanás agora usa a tentação da dúvida. O inimigo tinha ouvido o pai dizendo o quanto aquele filho lhe agradava logo após o batismo. E agora ele tenta plantar a semente da dúvida de três maneiras. Tenta plantar a semente da dúvida quanto ao poder de Deus. Ele estava dizendo: vamos ver se Deus realmente é poderoso. Ele tenta também plantar a semente da dúvida quanto à presença de Deus. Vamos ver se Deus realmente vai mandar algum anjo para estar com você. E tenta também plantar a semente da dúvida quanto à palavra de Deus. Ele cita o Salmo 91, versículo 12. Olha só, o diabo também conhece a Bíblia. Ele sabe alguns textos de cor. Evidentemente que ele diz aqui o Salmo 91, verso 12, fora do seu contexto. Meus irmãos, quando a palavra de Deus tem o sentido exato do que Deus disse, então ela é a palavra de Deus. Porém, quando ela é usada por conveniência particular de alguém, ela já não é mais palavra de Deus, pois nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. É por isso que o pastor Hernandes Dias Lopes afirmou que a palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo e não palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus na boca de crente do diabo tem sido palavra exatamente do diabo. Porque sendo instrumento do diabo não será a palavra de Deus. A Bíblia usada fora do seu contexto, como fez o diabo e como tem feito tantos hoje, não é a palavra de Deus, mas é a palavra de Satanás. E a tentação em questão aqui é a dúvida. Quantas vezes Satanás tenta pôr em dúvida o poder de Deus? No ministério pastoral, nós precisamos ter 100% de dependência do poder de Deus. Só Deus para nos ajudar, pastor Fábio. Só Deus. Os nossos sermões, por mais bem preparados que eles sejam, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, não é a nossa boa eloquência, não é a estrutura do nosso sermão, não é o conhecimento que podemos apresentar, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o ministério pastoral é 100% dependência do poder de Deus. Satanás muitas vezes tenta plantar a dúvida da presença de Deus conosco. Pastor Wagner, no dia do exame, todo exame ele tem o seu valor, mas a convicção e a certeza de que Deus o chamou para o ministério pastoral é que vai lembrá-lo em muitos momentos da presença de Deus com o pastor. A presença de Deus. Porque o ministério pastoral é o ministério da solidão. Muitas vezes ficamos sozinhos. E há momentos em que nem mesmo a esposa consegue ajudar. Há momentos em que a gente vive, a gente e Deus. Mas Deus nunca nos desampara. Deus nunca deixa alguém que Ele chamou um dia sequer desamparado sem a presença dEle. Muitos amigos, pastor Fagner, que você tem até hoje, talvez amanhã ou semana que vem você já não os terá mais. Basta você contrariá-los em algum momento. E Satanás tenta-nos com a dúvida da palavra de Deus.
Quantas vezes o inimigo nos diz: se tu és filho de Deus, então por que você está passando por isso? Se Deus te ama, então por que Ele permite que o ministério tenha tanto sofrimento? Se Deus te chamou para o ministério, então por que Ele não facilita as coisas? Tantas lutas pessoais, tantas lutas familiares, tantas lutas ministeriais. Meus irmãos, mas ao sermos tentados pela dúvida, devemos, a exemplo de Jesus, recorrermos também à palavra. Jesus lhe respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. No início do seu ministério, o Senhor disse a ele: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Como foi dito aos apóstolos, assim que o Senhor Jesus estava retornando aos céus, sobre você já desceu o poder do alto, para que você seja testemunha no Matadouro, em Itaperuna, em todo o nosso estado, no Brasil e no mundo. E a Bíblia nos diz no Salmo 33, verso 4: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Finalmente, meus irmãos, finalmente, pastor Wagner, nós podemos observar que essas três tentações, elas se resumem numa simples questão: a quem nós vamos agradar? A quem nós vamos agradar? O pão representa agradar a si mesmo, representa agradar a nossa carne, a nossa vontade própria. Os aplausos significa buscar agradar aos homens, às pessoas. A dúvida tem a ver com agradar a Satanás, porque ele é o maior semeador de dúvidas da história. O segredo, pastor Wagner, é esse: fomos chamados para agradar a Deus, nem a nós, nem as pessoas e nem ao diabo. Que Deus, pela sua graça, nos ajude a vencermos todas as nossas tentações no ministério, e que assim como Jesus, nós possamos ser cada dia mais e mais que vencedores por aquele que nos amou. Pastor Wagner, por certo, você tinha um tipo de luta travada com o reino das trevas até aqui. A sua luta enquanto crente, enquanto cristão, soldado de Cristo neste exército de Deus. Mas a partir de agora, a sua luta aumenta. A partir de agora, o diabo está o tempo todo e estará o tempo todo procurando ocasião oportuna. Que Deus possa nos livrar dessas tentações, que Ele possa nos abençoar e que pela misericórdia dEle possamos cumprir o ministério para o qual o Senhor nos tem chamado. Amém? Que Deus o abençoe.